Oi, eu sou a Gabi e eu tive uma ideia aqui de fazer alguns vídeos um pouco diferentes e para começar essa possível nova série de vídeos eu vou falar sobre o contexto histórico de Stranger Things 3. Eu sempre fui muito apaixonada por história, desde o colégio, inclusive ia fazer história na faculdade. E como vocês sabem, eu sou apaixonada por filmes, séries, cultura pop no geral, então eu pensei em juntar as duas coisas e explicar o contexto histórico de algumas produções. E pra começar, eu vou falar dos anos 80 com Stranger Things. Essa terceira temporada se passa exatamente em 1985, então eu peguei algumas coisas próximas de 85, tipo, de 83 a 86 no máximo, na questão de filmes, música e moda. De resto, eu vou explicar o contexto histórico do mundo e do Brasil também. Então, começando com a parte de filmes, como vocês sabem, Stranger Things é muito influenciada por outros filmes, né? Os irmãos Duffer adoram fazer referências a filmes da época. Então, aqui duas menções honrosas, porque não são exatamente de 85, 84, mas são da década de 80, que é ET, o Extraterrestre, e o Iluminado. A gente tem bastante referência desses dois filmes aí na série toda, né? Nas 3 temporadas. Mas eu vou falar alguns filmes que foram lançados durante os anos que a série se passa. Como, por exemplo, Star Wars, O Retorno do Jedi, de 1983, A História Sem Fim, de 84, O Exterminador do Futuro, também de 84, Os Caça-Fantasmas, Gremlins e Footloose, também de 84, De Volta para o Futuro, Os Goonies e Clube dos 5, de 1985. Eu tenho certeza que pelo menos um desses filmes que eu falei agora você já viu, e se você viu, com certeza conseguiu pegar as referências que tem a eles em Stranger Things. Nas 3 temporadas tem referências a todos esses filmes e muitos outros filmes. As músicas também influenciam muito Stranger Things, então eu separei algumas músicas que estavam sendo lançadas naqueles anos em que a série se passa. Tanto sucessos internacionais como músicas nacionais que são grandes sucessos também. Então começando com Every Breath You Take, do The Police, que foi lançada em 1983, inclusive ela toca no final da 2ª temporada da série. Aí também tem Like a Virgin, da Madonna, que foi lançado em 1984, Take On Me, do a-ha, que foi lançado em 1985, e Don't You, do Simple Minds, que também foi lançado em 1985. Já dos sucessos nacionais, a gente tem Sonífera Ilha, do Titãs, que foi lançado em 1984, Como Eu Quero, do Kid Abelha, também de 84. De 85 tem Olhar 43, do RPM, Não Vou Me Adaptar, do Titãs, e Exagerada e Codinome Beija-Flor, do Cazuza. Então não era só no cenário internacional que as músicas estavam fazendo sucesso. Aqui no Brasil a gente tava com muita banda boa, lançando muita música boa, que até hoje fazem muito sucesso. Então o que estava acontecendo no mundo em 1985? A Guerra Fria. A Guerra Fria foi o embate entre Estados Unidos e a União Soviética, que começou em 1947 e foi terminar só em 1991. E chama Guerra Fria porque as duas potências nunca chegaram a se enfrentar diretamente. Os Estados Unidos representando o capitalismo e a União Soviética o socialismo. E por que elas nunca chegaram a se enfrentar diretamente? Porque ambas já tinham a bomba atômica. E se rolasse uma guerra entre as duas, poderia literalmente destruir o planeta. E eles sabiam disso, então eles não queriam se enfrentar diretamente para não acontecer uma destruição em massa desse jeito. Mas então por que chamava guerra se eles nunca chegaram a se enfrentar? Porque eles davam pitaco e se metiam na guerra dos outros, como exemplo a Guerra do Vietnã e a Guerra das Coreias. Na Guerra das Coreias o exemplo fica mais fácil ainda, porque a Coreia do Norte era socialista e a Coreia do Sul era capitalista. E os Estados Unidos foi apoiar a Coreia do Sul e a URSS foi apoiar a Coreia do Norte. Então eles mandaram armas, soldados e tudo mais para poder defender o seu ideal, ou seja, o seu capitalismo ou o seu socialismo. Por isso que foi uma guerra indireta entre as duas potências. Porque eles estavam sempre se metendo na guerra dos outros para poder falar, tipo, ah, mas eu ganhei dos Estados Unidos, ou ah, mas eu ganhei da União Soviética. Então é por isso que chama Guerra Fria. Os dois nunca chegaram a se enfrentar diretamente, mas indiretamente eles estavam se enfrentando em várias guerras. Um grande símbolo da Guerra Fria é o Muro de Berlim, que dividiu Berlim Ocidental e Berlim Oriental, porque no final da Segunda Guerra Mundial, que foi quando teve o nazismo e tudo mais, eles dividiram a Alemanha e a capital, Berlim, em 4 partes. Uma parte ficou para os Estados Unidos, uma parte para a França, uma parte para a Inglaterra e uma parte para a União Soviética. E aí ficou dividido como uma parte socialista e as outras 3 partes capitalistas. E nisso
surgiu esse muro de Berlim para impedir que as pessoas saíssem do lado socialista pro lado capitalista. O muro ficou 28 anos de pé, separando Berlim, e ele foi derrubado em 1989. Foi quando realmente a Guerra Fria começou a chegar ao fim, mas ainda não oficialmente, né? Como eu falei, ela termina só em 91. Outra característica dessa Guerra Fria é que teve a corrida armamentista e a corrida espacial. Estados Unidos e União Soviética estavam o tempo todo competindo para ver quem era melhor, inclusive para ver quem conseguia chegar no espaço primeiro, porque a União Soviética saiu na frente, eles conseguiram mandar um homem para o espaço, eles conseguiram mandar uma cachorra para o espaço, que é a Laika, fofíssima, e aí os Estados Unidos começou a entrar em desespero, e eles finalmente conseguiram lançar o homem até a Lua, meio que ganhando essa corrida espacial toda. E a corrida armamentista é aquilo que eu falei das bombas atômicas e tudo mais, eles chegaram a criar bomba atômica para destruir um país inteiro, inteiro. Então ficou nessa guerra de quem é melhor, quem sabe mais, quem produz mais, quem tá na frente. Inclusive é por isso que em Stranger Things os russos são vilões dos americanos. Então, sim, isso aconteceu no nosso mundo de verdade nos anos 80. Não é invenção, não é pra botar o comunismo como vilão. Tava rolando a Guerra Fria naquela época e eles colocaram isso na série. Já aqui no Brasil a ditadura militar ainda tava ali rolando, mas estava chegando ao fim porque em 1985 Tancredo Neves foi eleito indiretamente presidente da República. Mas o Tancredo morreu antes de assumir o cargo e quem virou presidente do Brasil foi o vice dele, que é o José Sarney. E assim acabou a ditadura militar aqui no país. Em janeiro de 85 rolou a primeira edição do Rock in Rio lá no Rio de Janeiro, e também em 85 o primeiro satélite brasileiro foi mandado à órbita, que é o Brasilsat A1. Uma curiosidade do ano de 85 no geral é que foi descoberto pela primeira vez o buraco na camada de ozônio. Então olha como essa história já é antiga. E pra encerrar o vídeo, vamos falar da moda, como era a moda nos anos 80. Como deu pra ver nessa terceira temporada, a moda era bem chamativa, bem escandalosa, até por isso eu tentei fazer aqui um lookinho diferente, porque os cabelos eles eram bem assim, diferentes, volumosos, bem repicados. O penteado da Julia Roberts era o mais pedido da época. O negócio é que tava chegando a New Wave e a moda dos yuppies começou a pegar. Os yuppies são Young Urban Professionals. E é justamente isso que a gente vê na série. É muita cor, é muita estampa, estampas geométricas pega muito também, ombreiras, jaquetas, zippers, brincões, pulseironas, tudo muito chamativo. Cintura alta, drapeado, manga bufante, suspensório, tudo bem diferentão ali e que chamasse atenção para você impor o seu próprio estilo na moda. A palavra da moda no momento era ousadia. E também foi a época da moda fitness, que era a geração saúde, todo mundo preocupado com cuidado no corpo. E eles andavam com aqueles bodies colãs, né, com polaina, todo mundo bem moda fitness mesmo, a gente até vê uma parte disso na série, o que é bem legal, porque essa moda eu acho bem engraçada e divertida. E as maquiagens também eram tão ousadas quanto as roupas. Eu até achei legal que eles mostraram bastante isso na mãe do Mike, principalmente quando ela tá na piscina, que ela tá com uma sombra, assim, tipo, muito forte. Você pensa, quem usa esse tanto de maquiagem pra ir na piscina? Naquela época eles usavam. A Madonna era um grande ícone da moda já naquela época, e essa fotinho aqui é da turnê Like a Virgin que ela fez nesse ano de 85. Então olha só como era tudo muito chamativo mesmo nos anos 80. Tudo bem chamativo, espalhafatoso e criando o seu próprio estilo para você ser ousado e mostrar quem você era. Bem legal isso, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de contexto histórico. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários sugestões de outros filmes e séries que eu possa fazer o contexto histórico também. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que eu soltar vídeo novo. Deixa seu like aqui nesse vídeo porque me ajuda muito e eu vou ver que vocês gostaram desse tipo de vídeo para eu poder fazer mais. E até a próxima!